Vou começar dizendo que tínhamos 12, 13 anos na época, e minha amiga e eu frequentemente fugíamos de casa durante as festas do pijama para passear à noite. Essa foi a base desse encontro aterrorizante e nos impediu de fugir à noite novamente. Minha amiga morava em frente a uma enorme floresta, então a casa dela era a nossa escolha preferida para sair sorrateiramente e explorar à noite, porque a floresta era mais assustadora e emocionante. Sempre levávamos lanternas, comida e cobertores para podermos acampar por algumas horas antes de voltarmos para casa. Bem, nessa fatídica noite, acabamos adormecendo em vez de ficarmos acordadas. Quando minha amiga de repente me acordou, já passava das 3 da manhã, muito mais tarde do que costumávamos sair. Pegamos nossos itens essenciais e saímos pela porta dos fundos na fria e escura noite. O gelo estalava sob nossos pés enquanto atravessávamos a estrada deserta, e quando chegamos à entrada da floresta, notamos como estava completamente escura e silenciosa. Estranhamente silenciosa. Ligamos nossas lanternas e pisamos no caminho irregular que levava à floresta, a luz iluminando as árvores que balançavam ao vento gelado. Pisamos em folhas caídas e cascas de árvores enquanto fazíamos nosso caminho, instável, mas familiar, até nossa parte favorita da floresta, nossa respiração fria, sendo o único som a romper o silêncio ensurdecedor. Chegamos à pequena cabana que construímos uma tarde, feita inteiramente de gravetos, apenas para termos algum abrigo durante nossos acampamentos. Houve vezes em que vândalos ou outras crianças danificaram nossa cabana, mas na maioria das vezes ela permanecia intacta. Porém, naquela ocasião, ela estava completamente destruída, como um presságio de algo pior por vir. Estávamos decidindo encerrar a noite e voltar mais tarde naquele dia para reparar a cabana, quando ouvimos aquele riso agudo e estridente que fez os pelos na nuca se arrepiar. Minha amiga e eu pulamos de susto e nos olhamos como se disséssemos: "O que é isso?" Estávamos completamente apavoradas. O riso estranho e sobrenatural ecoou novamente, rompendo o silêncio e fazendo meu corpo se arrepiar. "Alguém está aqui", minha amiga sussurrou para mim, parecendo completamente aterrorizada. "Temos que ir agora." A voz racional dela tornou tudo ainda mais assustador e inquietante. Saber que alguém estava na floresta conosco às 3 da manhã. Nos olhamos em concordância e saímos correndo em uníssono, nossos passos seguindo o caminho o mais naturalmente possível pela memória muscular, nossos suspiros irregulares de ar entrecortando o riso que parecia nos seguir, ficando cada vez mais próximo. A luz das nossas lanternas subia e descia com nossos movimentos rápidos, iluminando pedaços aleatórios das árvores e arbustos, enquanto finalmente víamos uma pequena faixa de luz à medida que nos aproximávamos da entrada da floresta. Correndo para fora da floresta, não paramos até chegar à porta dos fundos da casa da minha amiga, quase desabando em um monte de alívio por estarmos seguras. Os olhos da minha amiga se arregalaram e ela me cutucou, apontando com um dedo trêmulo para o outro lado da estrada. Uma mulher desgastada, de idade indeterminada, estava parada na entrada da floresta, rindo aquele riso horrível e assustador, e acenando para nós. Gritamos e corremos para dentro, e olhamos pela janela do quarto da minha amiga, através da menor abertura na cortina, e ainda podíamos ver a mulher parada lá. Pior ainda, ela estava olhando diretamente para nós, como se soubesse que estávamos ali. Podíamos dizer que ela ainda estava rindo aquele riso horrível e repugnante. Ela se virou muito lentamente e voltou a entrar na floresta. Nunca mais voltamos àquela floresta, nem saímos à noite novamente. Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Acho que foi na primavera de 1998, quando eu tinha 14 anos. Meu grupo de escoteiros foi fazer uma trilha nas montanhas Ozark, no Arkansas. Eu cresci em uma cidade muito pequena no Tennessee.
E os meninos do meu grupo eram pessoas que eu conhecia a vida toda. Éramos todos muito próximos, nos conhecíamos muito bem e confiávamos uns nos outros. Estávamos caminhando há 5 dias e estava sendo miserável. Chovia todos os dias, estávamos todos exaustos, doloridos, famintos e cheios de bolhas. Os adultos perceberam que tínhamos mordido mais do que podíamos mastigar ao tentar caminhar por uma trilha de 60 milhas. Especialmente com o tempo horrível. Então mudamos de rumo e saímos da trilha para passar a noite em um acampamento de carro. O tipo de lugar com conexões para trailers, mesas de piquenique, churrasqueiras, fogões e uma casa de banho central com chuveiros e banheiros. Era uma área muito remota, longe de uma cidade ou casa. Talvez houvesse alguns outros pequenos grupos lá, mas, se houvesse, nunca interagimos ou vimos nenhum deles. Estávamos todos sujos e molhados, então ficamos muito animados com a ideia de tomar um banho quente. Estava escuro e tínhamos acabado de jantar. Um grupo de 5 amigos meus, incluindo meu amigo Jeremy, que, como todos os outros do nosso grupo, eu conhecia desde que éramos bebês, foi até a casa de banho, que ficava a 400 metros de caminhada por uma trilha de cascalho desgastada no meio da escuridão total da floresta. Eu fiquei para trás para arrumar as coisas e depois de 10 ou 15 minutos, fui sozinho atrás deles. Eu tinha uma pequena lanterna fraca, daquelas antigas, com lâmpada incandescente, antes das LEDs. Lembro que a floresta estava totalmente silenciosa. Quando cheguei mais ou menos na metade do caminho até a casa de banho, eu podia ver a luz dela à distância através da floresta. Ouvi um barulho à minha esquerda e olhei para ver meu amigo Jeremy parado ao lado de uma bomba de água manual antiga, a cerca de 6 metros da trilha. Aquele tipo de bomba onde você levanta e abaixa uma alavanca para bombear água de um poço. Havia uma luz estranha ao redor dele, como se a lua tivesse saído de trás das nuvens. Fiquei surpreso ao vê-lo ali sozinho na floresta, fora da trilha. Perguntei a ele se ele já tinha terminado o banho. Ele parecia meio triste e disse: "Sim, é todo seu." Eu disse ok, e não pensei muito nisso até chegar à casa de banho. Quando entrei, meus amigos estavam todos lá dentro e ouvi Jeremy falando no chuveiro. Todo o sangue drenou da minha cabeça e todos os pelos na nuca se arrepiaram. Tive que me sentar antes de desmaiar. Meus amigos ficaram assustados e queriam saber o que tinha acontecido. Contei o que aconteceu. Eles nervosamente fizeram piadas sobre como eu devia estar fumando drogas. Isso foi muito antes de qualquer um de nós ter experimentado qualquer substância alucinógena. Mas eu podia ver que eles acreditaram em mim. Como eu disse, nos conhecíamos há muito tempo e sabíamos quando um de nós estava exagerando ou pregando uma peça. Todos esperamos juntos até que todos terminassem de tomar banho, escovar os dentes e tudo mais, e então voltamos juntos em total silêncio. Quando chegamos ao local onde eu tinha visto, seja lá quem fosse, ele tinha sumido sem deixar vestígios. A bomba de água estava lá, no entanto. Ninguém tinha notado antes porque estava a uma certa distância da trilha e obviamente não estava em uso. Voltamos ao nosso acampamento e fomos dormir assustados. Lembro de não ter dormido muito naquela noite. Em todos os anos desde então, nunca consegui entender o que aconteceu. Havia um garoto adolescente aleatório na floresta que parecia exatamente como meu amigo? Improvável. Eu alucinei? Também improvável. Quem pode dizer? Há alguns anos, eu me mudei de uma cidade muito pequena para um vale remoto no meio do nada, cercado por floresta nacional e com poucos vizinhos. Era exatamente o que eu sempre quis. Naquela época, eu era paramédico há 4 ou 5 anos, e sendo uma pessoa amante da natureza e com espírito cívico, decidi oferecer meus serviços como voluntário em uma organização local de busca e salvamento. Por ser uma organização tão pequena e mal financiada, estávamos surpreendentemente ocupados. Nos 9 anos em que estive com eles, tivemos pelo menos um resgate,
às vezes vários, todo fim de semana, da primavera ao outono. A maioria desses chamados vinha dos 160 quilômetros de trilhas de incêndio mal mantidas, muito populares entre os motociclistas e os pilotos de quadriciclo. Quando eles inevitavelmente se perdiam, ou se acidentavam e se feriam, íamos até lá, rastreávamos, fornecíamos atendimento médico e os transportávamos de helicóptero ou os colocávamos em uma maca montada em um trailer improvisado que puxávamos com um quadriciclo. Cerca de 2 semanas depois de me juntar, e com 0 treinamento além do que aprendi como escoteiro e paramédico, recebi meu primeiro chamado. Um grupo de motociclistas da cidade havia perdido um membro do grupo. Por algum motivo, colocaram seu piloto menos experiente na parte de trás do grupo de cerca de 1 dúzia de pilotos e se aventuraram na floresta. Quando voltaram ao ponto de partida 4 horas depois, o piloto inexperiente estava desaparecido. Eles saíram novamente e o procuraram por 4 ou 5 horas. Depois desistiram e chamaram a emergência. O intervalo de tempo desde a chamada inicial até termos uma equipe montada no ponto de partida foi bastante impressionante. Não mais de 20 minutos, mas já estávamos 8 ou 9 horas atrás. Fizemos uma breve reunião, distribuímos mapas, dividimos em equipes e partimos. Me colocaram em um quadriciclo com um membro mais experiente e partimos. O plano era que cada equipe de 2 a 3 pessoas percorresse uma das trilhas mais longas que circundavam o local, e depois de pesquisar essas trilhas, trabalhássemos sistematicamente nas trilhas mais curtas e labirínticas que formavam o interior. Seria uma busca rápida, nada de busca em grade. Apenas andar por aí procurando pistas. Não sei o que exatamente eu esperava. Talvez algumas estradas de terra através da floresta ou algo assim. Mas essas trilhas eram um verdadeiro pesadelo. Eram trilhas extremamente acidentadas e técnicas, onde você realmente tinha que saber o que estava fazendo e para onde estava indo, ou nunca sairia de lá. O GPS raramente funcionava devido ao terreno acidentado e a cobertura das árvores, rádios e celulares eram uma incerteza, e os mapas não contabilizavam todas as trilhas aleatórias que os pilotos simplesmente criavam. As únicas estradas marcadas eram os intervalos de incêndio, e em termos de quilometragem, essas representavam talvez 10% das trilhas. Por que esse cara não estava acompanhado ou na frente do grupo é um mistério. 4 horas depois, eu estava coberto de lama, sangrando por causa dos galhos, exausto e simplesmente acabado. Fizemos uma pausa para a água e ouvimos uma comunicação quebrada pelo rádio que parecia indicar que a moto havia sido encontrada, mas não o piloto. Era a apenas alguns quilômetros de distância, então fomos nessa direção. Quando chegamos lá, a moto estava ao lado da estrada, junto com os quadriciclos das outras equipes, mas conseguimos vê-los a alguns metros na floresta. Caminhamos até lá e encontramos eles olhando para a pessoa desaparecida, que estava muito morta. Lábios azuis, pele escura, braços estendidos como uma cruz. À primeira vista, seus olhos pareciam estar bem abertos e completamente brancos, mas quando eu o examinei, pude ver que seus olhos estavam cobertos com ovos de moscas. O cara estava morto há um tempo. Não fazia sentido. Sua moto ainda tinha gasolina, ele tinha água e comida, e era um cara saudável na casa dos 20 anos. Por que ele estava morto? Parecia que ele simplesmente deitou sua moto e correu para a floresta para morrer. Missão cumprida, eu supunha. O envolvemos em cobertores, colocamos na maca e o levamos ao ponto de partida, onde o legista estava esperando. Uma semana depois, encontrei o legista e perguntei qual foi a causa da morte. A determinação do patologista foi distrofia cardíaca secundária à ansiedade extrema. O cara morreu literalmente de medo, o que até aquele momento eu sempre achei ser uma bobagem de Hollywood. Sempre me perguntei o que estava passando pela cabeça dele. Ele estava apenas com medo da floresta ou de estar perdido? Se sim, por que ele correu cegamente para a floresta em vez de continuar seguindo a trilha?
Há uma parte de mim que pensa que ele pode ter visto algo por lá. Já ouvi muitas histórias sobre coisas estranhas nessas florestas, e eu mesmo já vi algumas coisas estranhas. Então não me surpreenderia. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos, e minha mãe nos mudou para uma pequena cidade nas montanhas da Pensilvânia. Depois de alguns meses morando lá, voltei a viver com meu pai no Texas. Desde então, ouço as vozes de pessoas que conheço me chamando para a floresta. Já se passaram quase 8 anos. Isso só acontece quando estou sozinho. Mas não é toda vez que estou sozinho, e parece acontecer apenas no Texas. É estranho, mas nunca considerei que isso pudesse ser algo preocupante até recentemente. Era apenas algo que acontecia. Uma vez, até segui a voz, e só achei meio estranho ter ouvido meu pai gritando por mim, se ele realmente não me chamou, porque eu cheguei em casa mais tarde e perguntei a ele sobre isso. Não sei se isso está relacionado ou não, mas lembrar disso foi o que me levou a fazer esta postagem. Alguns anos atrás, eu estava a 1 milha na floresta, na Pensilvânia, quando me desliguei por 1 minuto. Quando voltei a mim, ouvi um galho quebrando e olhei para ver um cervo de cauda branca me olhando a cerca de 3 metros de distância. Parecia quase que ele estava tentando se aproximar de mim furtivamente quando olhei para ele. Eu simplesmente me afastei dele e desci a montanha. Não tenho certeza do que fazer com isso agora que estou relembrando todas as vezes que simplesmente ignorei como se fosse algo normal. O que vocês acham disso? Isso aconteceu há 4 ou 5 anos. Naquela época, eu morava com minha mãe em um galpão em uma fazenda cercada por florestas. Nossa propriedade fazia parte de uma área maior de terras agrícolas que foi dividida e vendida. Tínhamos vizinhos, embora estivessem a meio quilômetro de distância. Gostávamos disso por causa da privacidade. Não era como se não houvesse ninguém por perto para quem eu pudesse correr se precisasse de ajuda. Esse pensamento é o que me fazia caminhar sozinho à noite, entre as 7 e as 8 horas, às vezes variando de mais cedo para mais tarde, dependendo do dia. Às vezes, eu até saía para caminhar às 2 da manhã, porque estava inquieto e não conseguia dormir. Olhando para trás, isso foi incrivelmente estúpido. E depois desse incidente, nunca mais caminhei depois das 6 da tarde, sempre garantindo que ainda houvesse alguma luz do sol quando eu saísse. A rota que eu sempre seguia era um circuito de estrada. A primeira parte era a céu aberto, em frente a todas as outras fazendas, incluindo a minha. Se algo acontecesse, pelo menos uma pessoa teria notado, e o sinal de celular era bom, então eu poderia ter chamado alguém. A segunda metade, por outro lado, era oculta por cerca de 200 metros de floresta entre as fazendas e a estrada de trás, estendendo-se por 2 quilômetros na parte de trás da fazenda. E foi durante essa parte da caminhada que tive esse encontro assustador. Era tarde da noite. Não lembro exatamente a hora, mas estava muito escuro, exceto pela luz da minha lanterna. Eu estava prestes a fazer a curva no circuito que me traria de volta para a parte aberta novamente quando ouvi: "Socorro!" Era uma voz monótona que repetidamente pedia ajuda, mas não parecia nem um pouco em pânico. Tirei meus fones de ouvido e desliguei a música para ter certeza de que estava ouvindo corretamente, mas não parou. Socorro! Socorro! Uma parte muito estúpida de mim quase respondeu, porque por algum motivo, meu primeiro instinto foi: "Ah não, alguém está em apuros", como uma criança ingênua, mesmo que eu tivesse uns 16 ou 17 anos na época. Claro, então meu cérebro entrou em ação e percebi que me aproximar dessa voz seria a coisa mais idiota que eu poderia fazer. Logo comecei a recuar silenciosamente. Infelizmente, meu gato tinha me seguido na caminhada e não estava recuando comigo. Não, ele estava andando na direção da voz, sibilando suavemente. Lembro-me de tentar desesperadamente fazer com que ele voltasse para mim,
sem alertar a voz sobre minha presença, caso ainda não tivessem me notado. Mas eu estava ficando com medo e não queria ficar lá por mais um momento. Então corri para a frente e o peguei. Depois me virei e corri de volta para minha casa. Não sei se foi estúpido da minha parte virar as costas para a voz, já que estava fazendo tanto barulho enquanto corria, que não havia como eles não saberem que eu estava lá, e eu não tinha como saber se estavam me perseguindo. Fiquei tão apavorado durante todo esse tempo que a imagem de alguém envolto em sombras me perseguindo surgiu na minha mente, e mesmo que eu não ouvisse ninguém atrás de mim, nunca desacelerei até estar seguro e a salvo dentro da minha casa. Mas não acaba aí. Apesar de quão aterrorizante foi, ainda havia uma parte de mim que estava preocupada com quem quer que fosse. E se eles realmente precisassem de ajuda? Pedi à minha mãe que nos levasse até o local. Outra decisão muito estúpida considerando o que encontramos, que foi nada. Chamamos e chamamos, mas ninguém respondeu. Não saímos do carro, felizmente nenhum de nós foi tão estúpido. Voltamos para casa sem ter visto nada nem ninguém. Mas ainda me incomodava pela manhã, então pedi à minha mãe que nos levasse novamente e procuramos na área imediata. Nada, nenhuma indicação de que alguém esteve lá. Não havia corpo, o que, admitidamente, foi uma coisa drástica de se procurar, mas sei que o choque pode te deixar estranhamente calmo, o que poderia explicar a voz monótona e a falta de resposta depois. O que me fez temer que chegamos tarde demais e encontraríamos um corpo pela manhã. Não sei se teria preferido esse desfecho, porque pelo menos então eu teria um rosto para a voz. Mas não encontramos absolutamente nada. E até hoje não tenho ideia de quem era aquela voz e por que estavam monotonamente pedindo ajuda. Minha mente, naturalmente, chegou a algumas conclusões e teorias arrepiantes que me deixam sem dormir. Estuprador, sequestrador, serial killer, todas as clássicas histórias de terror, mas acho que nunca saberei ao certo. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu e meu, agora noivo, morávamos nas montanhas e costumávamos fumar um verde frequentemente nessa época. Decidimos subir nossa estrada favorita para fumar um pouco. Já falei sobre essa estrada em um post há um ano, mas vou explicar rapidamente. A estrada era longa e subia uma montanha com muitos pontos de parada para olhar para mais montanhas ou para a cidade lá embaixo. Fomos até o nosso ponto de parada favorito, que fica a cerca de 25 minutos montanha acima. Fumamos e ficamos lá por um tempo. Infelizmente, não percebemos o quão rápido estava escurecendo e que uma frente fria estava chegando. Naquele momento, me senti confiante de que estava sóbrio o suficiente para dirigir sem problemas. Começamos a descer. Resumindo, percebi rapidamente que estava super confiante e ainda estava alto demais para dirigir. Então perguntei ao meu noivo se poderia parar em algum ponto para dar uma esfriada, e ele concordou numa boa. É aqui que a história começa. Paro no próximo ponto que vejo e já tinha um carro estacionado. Paramos a uns 5 metros de distância e, de repente, tudo aconteceu tão rápido que nem consegui respirar direito. Meu noivo diz: "O que eles estão fazendo?" E quando olho, o cara no carro parece estar em cima de alguém. Meu noivo disse que havia uma garota no carro também, mas eu não vi, no banco do passageiro. O que era realmente estranho é que parecia que ele estava estrangulando a garota, mas não conseguimos dizer com certeza. Quer dizer, sem julgamentos, talvez fosse algo de que eles gostavam, mas na nossa mente chapada foi tipo: "Tô fora." Eu disse a ele que ia começar a dirigir, mas que ia ser devagar, então que tivesse paciência comigo. Mais uma vez, infelizmente, a vida sempre tem outros planos. O ponto onde paramos tinha outro exatamente do outro lado da estrada, onde não vimos uma caminhonete preta, GMC, estacionada. Bem, no momento em que estava prestes a sair,
A caminhonete já estava estranhamente esperando para sair com os faróis apagados. Estava completamente escuro a essa altura. E, assim que entro na estrada, ele acende as luzes e já está bem na minha cola. Nesse ponto, estou super chapada, surtando, tentando apenas descer a montanha. Enfim, ele me seguiu o caminho todo, sem recuar nem um pouco. Entrei na rodovia e essa caminhonete se colocava na minha frente, tentando me fazer diminuir a velocidade, e ficava piscando as setas de um lado para o outro para me fazer parar. Isso durou uns 2 minutos até que meu noivo disse: "Glamorlin, diminua para 10 por hora." O que é perigoso numa estrada dessas. Ele tinha sua própria razão para achar que era uma boa ideia, só não me lembro qual era. Mas assim que fiz isso, a caminhonete acelerou rapidamente e sumiu. Não fazia sentido, e agora pensamos que pode ser que as pessoas estavam apenas brincando com a gente. Não tenho ideia se ver o cara estrangulando alguém e depois ser seguido estavam relacionados, mas foi muito estranho. Definitivamente, não fumo e dirijo mais. Esta é uma história que meu pai me contou recentemente sobre meu avô, pai dele, e meu bisavô. Meu avô cresceu no sul rural de Indiana, mas se mudou para o sul rural de Illinois quando jovem. Isso aconteceu em Illinois. Uma noite, meu avô e o pai dele estavam passando um tempo na casa do tio dele, que morava a alguns quilômetros de distância. Lembre-se de que isso foi nos anos 40, no interior. Então todas as estradas eram basicamente de terra. Enfim, já estava bem tarde. Então eles decidiram voltar para casa. Entraram no carro velho deles e estavam provavelmente a uns 25 km por hora por essas estradas no meio da mata. Em algum momento, enquanto estavam dirigindo e conversando, eles passaram por algo à beira da estrada, em pé. Ambos eram caçadores e muito familiarizados com os animais ou outras pessoas locais que poderiam estar por lá. Nenhum dos dois disse nada por 1 minuto, e então eles se olharam e disseram: "Que diabos foi isso?" Meu avô perguntou ao pai dele: "Você quer voltar?" E ele respondeu: "Não." E eles continuaram dirigindo. Meu avô disse que aquilo parecia uma grande coruja ou uma pessoa pequena, apenas parada na vala. Uma amiga minha da faculdade me contou uma história angustiante que aconteceu com ela e seus amigos no ensino médio. Ela é de Buffalo, Nova York, e costumava fazer viagens de acampamento para campings locais no interior do estado. Quando estava no último ano do ensino médio, ela e 4 amigas foram para um acampamento com fileiras de cabanas à beira da água, que as pessoas podiam alugar. Quando o sol se pôs, as meninas notaram que seus vizinhos, algumas cabanas mais abaixo, um grupo de rapazes de idade semelhante, estavam tocando música e dançando ao redor da fogueira, bebendo cervejas. Um dos rapazes perguntou se elas queriam se juntar a eles. Quando chegaram lá e começaram a passar tempo com os caras, tudo parecia completamente normal e elas estavam se divertindo. À medida que a noite avançava, um dos rapazes começou a ficar completamente bêbado e, eventualmente, puxou um revólver que disse pertencer ao pai dele. Ele começou a acenar com a arma e brincar com ela. Isso obviamente assustou todos, inclusive seus próprios amigos. Eventualmente, ele começou a apontar a arma para a própria cabeça e rir, enquanto seus amigos gritavam para ele guardar a arma, dizendo que aquilo não era engraçado. As meninas, nesse ponto, estavam bastante perturbadas e disseram aos rapazes que era melhor voltarem para a cabana delas, despedindo-se. Quando voltaram para sua cabana, todas falaram sobre o quão assustador aquilo foi e expressaram preocupação pelo cara bêbado. Depois, mudaram de assunto e esqueceram o ocorrido por um tempo. Algumas horas depois, no meio da noite, elas ouviram um som alto vindo da direção da cabana dos vizinhos. Logo depois,
uma brigada de carros de polícia apareceu na cena. Um policial foi até a cabana da minha amiga e começou a fazer perguntas sobre a cabana que elas tinham visitado mais cedo naquela noite. Quando minha amiga perguntou ao policial o que havia acontecido, ele explicou que o garoto tinha atirado na própria cabeça na frente de seus amigos. Não conseguiram discernir se foi suicídio ou um acidente. Minha amiga, até hoje, ainda tem traumas por causa desse incidente e explicou que raramente acampa desde então. Esta é longa, pessoal, mas vale a pena ler. Realmente me assustou na época. Se alguém tiver uma ideia sólida do que foi isso, ou se teve uma experiência semelhante, adoraria ouvir. Isso aconteceu comigo há algum tempo, quando decidi fazer outra viagem de acampamento sozinho. Sempre gostei de acampar sozinho. Há algo sereno e sóbrio em estar isolado no meio da natureza, e sempre achei relaxante. Planejei qual trilha iria seguir. Preparei meu equipamento de acampamento e meu rifle para proteção e entrei na minha caminhonete. Cheguei a essa trilha bem cedo e caminhei cerca de 30 quilômetros até encontrar o lugar certo. E saí da trilha para encontrar um lugar para montar minha barraca. Encontrei uma clareira de bom tamanho e decidi que era um belo lugar para me acomodar. Estava exausto neste ponto, mas montei a barraca na extremidade sul da clareira, próximo à linha das árvores, e consegui acender uma fogueira. Assei algumas salsichas e comecei a ouvir um som ao longe, por baixo de todo o barulho da floresta. Parecia um animal, provavelmente um cervo, com uma perna manca, pois parecia que o animal fazia um barulho de andar, arrastar. Senti pena do pobre animal, mas estava muito longe e já estava escurecendo, então não podia realmente ir procurá-lo e acabar com seu sofrimento. Não pensei muito nisso e continuei comendo minha comida. Depois de comer, apaguei o fogo, entrei na barraca e me enfiei no saco de dormir. Decidi que, mesmo no meu estado exausto e relaxado, não conseguia dormir. Peguei um livro que trouxe comigo e comecei a ler à luz da minha lanterna. Horas se passaram e ouvi aquele som novamente, desta vez mais perto, bem no lado oposto da clareira. Surpreso, fechei o livro e escutei o animal andar, arrastar-se pela clareira em direção à minha barraca. O som estava realmente alto naquele ponto, e agora parecia que os cascos estavam sendo plantados com força, com o barulho de arrasto seguindo logo depois, como se o cervo estivesse arrastando algo. O som chegou até o que eu presumo ser o meio da clareira e parou, e não ouvi mais nada. Nenhuma respiração, nenhum som do animal. Abri o zíper da barraca e olhei para a clareira. Nada além de árvores e escuridão. Que diabos? Inquieto neste ponto, fechei o zíper da barraca e fiquei ali ouvindo outros sons. Nada, apenas o som dos grilos e da brisa. Decidi que há muitos sons estranhos na floresta e tentei não deixar isso me incomodar. Afinal, eu tinha meu rifle. Comecei a cochilar quando ouvi risadas de homens à distância, à minha direita, e risadas de mulheres e o som de galhos quebrando ao longe, à minha esquerda. Acordei na hora, me perguntando se o que eu estava ouvindo era realmente o que estava ouvindo ou se era apenas um produto do sono pela metade. Ouvi mais risadas fracas de algumas outras direções diferentes, todas diferentes, ou seja, homens velhos, mulheres velhas, até crianças, e confirmei que era real. Os sons estavam se aproximando e peguei meu rifle, preparando-me para disparar um tiro de advertência no ar, caso eles chegassem muito perto. Algo sobre essas risadas, o quão longe eu estava, o som anterior e a hora da noite, me diziam que isso não era apenas outra família passeando. Eu já estava no limite o suficiente, mas então notei que a vida noturna estava completamente silenciosa. Nem o vento fazia barulho. Decidi que já era demais. Abri o zíper da barraca e disparei um tiro na noite. Fiquei ali e observei a linha das árvores. Não vi nada.
Ouvi intensamente meus arredores. Não havia mais risadas e os sons da floresta haviam retornado. Relaxei um pouco e imaginei que tinha assustado quem quer que fosse. Sentei-me e, no meu estado de exaustão, adormeci. Acordei mais tarde suando frio, tomado por uma ansiedade, e ainda estava escuro lá fora. Imediatamente ouvi 2 pessoas sussurrando não muito longe da minha barraca. Alerta, peguei meu rifle e ouvi o que estavam dizendo. Não consegui entender muito, mas ouvi algo sobre estarem perdidos, então gritei: "Ei, quem está aí?" As vozes ficaram em silêncio. Gritei novamente: "Vocês estão perdidos? Quem está aí?" De repente, uma enorme explosão de chamas, como um lança-chamas, irrompeu do meio da clareira, iluminando várias silhuetas de pessoas apenas paradas ali. Em choque, disparei meu rifle, fazendo um buraco na frente da minha barraca, e tudo ficou escuro. Sem verificar meus arredores, levantei-me e corri para fora da barraca, fazendo uma curva brusca para a esquerda de volta para a trilha. Caminhei até o amanhecer de volta ao meu caminhão, com a cabeça virada para trás o tempo todo. Nunca ouvi ninguém me seguir. Nunca vi ninguém ou qualquer coisa o caminho inteiro, mas não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. Depois disso, meu prazer de acampar sozinho desapareceu, como eu deixei todo o meu equipamento na floresta naquela noite. Sinto que devo começar esta história afirmando que sou geralmente cético em relação a histórias paranormais, embora seja de mente aberta. Nunca tive uma experiência que eu diria verdadeiramente ser paranormal até essa. Passei horas pesquisando no Google, tentando encontrar uma história semelhante de outra pessoa, e não tive sorte. O que realmente se destaca para mim é que havia uma energia ou sensação que acompanhava a experiência, e mesmo ao lembrar dela, ainda sinto essa sensação e arrepios. Isso não é algo que eu normalmente experimento, e a maioria das pessoas que me conhecem provavelmente ficaria surpresa em saber que algo me assustaria. Sou veterano e passei anos, desde que deixei o serviço militar, trabalhando em salas de emergência, segurança especializada e fazendo outros trabalhos de alta adrenalina, e não sou propenso a ficar arrepiado. Espero encontrar alguém que possa ter tido uma experiência semelhante, pois sinto uma necessidade estranha de me relacionar com alguém sobre isso. Com isso, aqui vai. Alguns meses atrás, eu estava dirigindo com minha esposa em uma rodovia rural em Oregon, voltando para casa de uma viagem ao Lago Crater. Moramos na costa, e a rodovia que estávamos pegando para voltar é muito sinuosa, pois atravessa a Cordilheira das Cascades. Estava escuro como breu, provavelmente por volta das 11 da noite. Estávamos dirigindo e eu estava olhando para a estrada, indo a 70 por hora. Ao fazer uma curva, desacelerei, e assim que viramos, minha esposa de repente diz: "Cuidado, tem uma pessoa ali." Demorou 1 segundo para eu processar, enquanto eu soltava o acelerador, então eu anotei. Agachada perto do lado desta rodovia de 2 pistas, do meu lado esquerdo, estava uma pessoa vestindo o que parecia ser um moletom cinza folgado, ou roupas e um colete refletivo. Estávamos a pelo menos 30 quilômetros de qualquer civilização, em qualquer direção, e a área era densamente arborizada. Pense em uma floresta da costa de Oregon. Comecei a frear, e instantaneamente a figura se levantou, se virou para nós e começou a correr diretamente em direção ao carro. Parecia que havia eletricidade no ar. Quando ela se virou para nós, sua cabeça estava inclinada para o lado, como se seu pescoço estivesse totalmente mole, e sua boca estava escancarada. Ela parecia ter cabelo grisalho, e seus braços, mãos, estavam levantados em direção ao peito, com os pulsos curvados. Suas pernas também não pareciam estar funcionando direito, como se estivesse mancando em nossa direção,
Pense em algo como esclerose múltipla severamente avançada. Então, bateu em mim essa sensação primitiva de pavor, como se meu subconsciente soubesse que algo não estava certo. Eu não conseguia focar totalmente nela, pois o carro ainda estava em movimento e eu tinha que dirigir, mas minha esposa estava olhando diretamente para ela. Meu primeiro pensamento normalmente seria pisar no freio e ver o que estava acontecendo, pois, novamente, estávamos literalmente a quilômetros de distância de qualquer cidade, mas havia apenas essa sensação de pavor no ar, e o tempo parecia quase desacelerar. Naquele momento, ouvi minha esposa dizer: "Não pare, apenas vá." Instintivamente, acelerei. À medida que acelerávamos, essa mulher estava correndo diretamente em nossa direção e deve ter chegado a menos de 30 centímetros de bater na lateral do nosso carro enquanto passávamos por ela. Viramos na próxima curva e olhei para minha esposa e disse: "Que diabos foi isso? Eu deveria voltar. Quem diabos corre por aqui?" O que havia de errado com o pescoço dela? Minha esposa apenas me olhou e disse: Não volte. Eu não sei o que era aquilo." Eu disse a ela que não consegui olhar diretamente para ela por muito tempo, pois estava focado na estrada, mas descrevi o que vi, e ela confirmou que viu o mesmo. Ela disse que, quando ela chegou ao lado do carro, estava nos olhando diretamente, e minha esposa olhou em seus olhos, mas ela não tinha pupilas, e sua expressão permaneceu congelada, boca aberta. Vasculhamos histórias de notícias e até entrei em contato com as autoridades, e eles informaram que ninguém foi dado como desaparecido ou ferido por lá. Ainda sinto essa estranha sensação de eletricidade intensa toda vez que penso nela, assim como minha esposa. Sempre que falo sobre ela, sinto uma necessidade de me referir à pessoa como ela. Tudo o que sei é que não estava certo. Agora a chamamos de a corredora de cabeça mole. Alguém mais experimentou algo assim? Há alguns anos, eu era um estudante universitário no leste de Washington, mas estava namorando uma garota no oeste do estado. Estava visitando-a durante o fim de semana no verão, quando tivemos uma grande briga por volta da meia-noite, e eu decidi voltar para o meu apartamento. Menciono isso para contextualizar o motivo pelo qual eu estava dirigindo pelo Snoqualmie Pass após a 1 da manhã. Nunca havia passado por ali antes, e o que geralmente é um trecho muito movimentado da rodovia I-90 estava completamente vazio. Passei mais de 1 hora sem ver um único veículo em ambas as direções. Então, naturalmente, eu estava dirigindo muito rápido. Naquela época, eu tinha um Chevy Nova 73. Não era exatamente um clássico, mas tinha potência e nenhuma ventilação. Mesmo sendo tarde da noite, a combinação de uma noite quente de verão e o grande calor que emanava do motor fazia com que eu mantivesse as janelas abertas e suasse muito. Não muito longe, no lado leste das montanhas, por volta da 1h30, encontrei um longo trecho de estrada reta que não tinha rampa de acesso nem qualquer forma de entrar na rodovia, quando, de repente, um conjunto de faróis apareceu atrás de mim, a 200 pés de distância. Olhei para trás, curioso sobre de onde o veículo poderia ter vindo. Notei que, apesar de estar indo muito rápido, as luzes estavam se aproximando de mim. Decidi trocar de faixa e diminuir um pouco para que pudesse passar. Após um momento, o veículo, agora a uma distância de metade disso, mudou para a mesma faixa que eu. Foi quando comecei a entrar em pânico. Eu estava no meio do nada. Não tinha visto outro veículo em mais de 1 hora e agora tinha algum motorista agressivo se aproximando de mim. Observei aquelas luzes se aproximando. 60 pés, 50 pés, 40 pés. Em segundos estava sobre mim. Me preparei contra o volante, esperando ser atingido por um veículo indo muito mais rápido do que eu. Olhei pelo retrovisor com horror
enquanto aqueles faróis brilhavam diretamente na traseira do meu carro e, de repente, tudo congelou. Literalmente. Nada fisicamente me atingiu, mas o veículo inteiro se congelou e eu pude ver a minha respiração. Pisei no freio e fiz o melhor para encostar, apesar de não conseguir ver através do para-brisa. Todos os pelos do meu corpo estavam em pé. Saí do veículo e caminhei de um lado para o outro, examinando meu carro, que já estava começando a descongelar com as gotas de água escorrendo. Não havia danos no para-choque traseiro e absolutamente nenhum sinal do veículo que havia batido em mim. Eventualmente, consegui me acalmar o suficiente para voltar ao carro e dirigir o resto do caminho de volta, acordar meus colegas de quarto e explicar o que havia acabado de acontecer. Da próxima vez que passei pela área durante o dia, bem sobre o local onde acho que o carro fantasma me atingiu, havia uma cruz de madeira muito antiga, um pouco coberta de vegetação, ao lado da estrada. Respondendo a algumas perguntas. Quanto à localização da cruz, tenho alguns pontos a fazer. O primeiro é que isso foi há anos, então não me lembro da localização exata. A cruz em si era difícil de ser vista. Era de madeira muito desgastada. Claramente, teve uma inscrição em algum momento, mas não era legível a 70 milhas por hora. E praticamente não há acostamento para parar. Vi a cruz várias vezes no ano seguinte, mas no meu último ano morando no leste, não lembro de ter visto mais. Não posso afirmar com certeza se ainda está lá ou não, mas meu instinto me diz que foi derrubada pelo clima e pela natureza. Tentei procurar sobre mortes na área e encontrei histórias demais sem locais exatos. Acabei decidindo que não teria uma maneira real de determinar qual poderia ser, mas estava contando a um amigo sobre minha experiência uma noite no Iron Horse Brewery, em Ellensburg, e um senhor mais velho do outro lado de mim comentou que ele também já havia visto. Ele então terminou sua bebida e saiu, visivelmente chateado. Gostaria de ter podido perguntar mais sobre sua experiência. Há alguns anos, eu fiz uma viagem de bicicleta de Eugene, Oregon, até Lagunitas, Califórnia, logo ao norte de São Francisco. Para economizar dinheiro, eu geralmente levava meu equipamento para as florestas de uma floresta nacional próxima e fazia acampamento disperso de graça. Eu estava com um orçamento muito apertado, para dizer o mínimo. Se você conhece a geografia básica daquela parte do Oregon, sabe que eu tinha que pedalar para o oeste a partir de Eugene, através da cadeia costeira, e encontrar a costa do Pacífico, que eu seguiria até o meu destino final. No entanto, uma vez que cheguei à costa, para continuar encontrando acampamentos gratuitos, inevitavelmente tinha que me aventurar para o interior, nas florestas, na maioria das noites, às vezes até 15 milhas. Agora, passei um tempo considerável ao ar livre, em áreas remotas no oeste e no alto meio-oeste, onde fui criado. Estou familiarizado com o silêncio às vezes estranho que as florestas podem assumir quando você está realmente no meio do nada, ou com a vigilância elevada que esse ambiente traz. No entanto, nunca antes eu havia sentido uma energia opressiva, sombria e aterrorizante no meu ambiente, como senti sozinho nas florestas do sudoeste do Oregon. A sensação de errado era uma ocorrência comum quando eu parava em algum lugar para avaliar um local de acampamento. Muitas vezes, sentia uma forte sensação de claustrofobia nessas florestas e, frequentemente, sentia que não estava sozinho. Uma forte sensação de paranoia se tornou uma característica noturna dessa parte da viagem, e meu sono sofreu consideravelmente. Vale ressaltar que eu estava completamente sóbrio durante a viagem. De alguma forma, continuei, e nunca vi nenhum tipo de criatura ou entidade, mas ainda não consigo afastar a sensação de que há algo maligno nessas florestas. Mais uma vez, enfatizo que já viajei muito nos Estados Unidos, experiente ao ar livre, e nunca senti isso em nenhum outro lugar que visitei. Alguém teve alguma experiência nessa parte do país?
Existem lendas urbanas únicas para essa área? O Google não revela muito.